Pessoal, estamos aí juntos, né, para mais uma aula sobre nematóides, tá certo? Ciclo dos nemátodas, mais precisamente do Ascaris lumbricoides. Se você observar direitinho, temos algumas aulas aí sobre doenças, tá certo? Sobre algumas patologias causadas pelos nemátodas, tá bom? Então dá uma olhadinha aí o que eu coloquei para vocês no que se diz respeito à ascaridíase, tá? Tem alguns tópicos aí interessantes para a gente tratar e depois eu tenho também o ciclo biológico numa animação show de bola para a gente trabalhar como é que acontece todo o processo de contaminação da Ascaris lumbricoides, tá certo? Então, a Ascaris lumbricoides, ela determina uma doença chamada ascaridíase. E o pessoal diz, eu estou com a lombriga, né? Eu estou com lombriga, mas existem vários tipos, como a gente já havia comentado, e as lumbricoides é o agente etiológico da ascaridíase, tá certo? Então trata-se de um organismo monoxênico. Lembra que aquele organismo monoxênico é aquele que apresenta só um hospedeiro. Então o ciclo biológico dele vai acontecer dentro de um hospedeiro. Lembras da oxiurose, a enterobiose, né? Que são aspectos idênticos no que se diz respeito à quantidade de hospedeiros quando a gente analisa junto aí a ascaridíase, tá? É um verme nemátoda, acomete 25% da população mundial, gente, ou seja, é um quantitativo enorme, promove o ciclo de Loss, né? Onde esse ciclo ele é caracterizado exatamente pela passagem de um estágio larval a partir de alguns órgãos, principalmente o pulmão, tá certo? Então tu tens aí na realidade uma doença onde o micro-organismo, onde esse nemátoda, ele faz um turnê entre teus órgãos a partir da corrente sanguínea. É impressionante quando a gente começar a analisar aí a animação, tá? Aí eu coloquei aí, contaminação. Gente, contaminação é a partir de água e alimentos contendo cisto. Olha, existem algumas diferenças em relação à larva que vai promover a contaminação, tá? Alguns livros colocam pra gente que é a L2, tá certo? Que é a estrutura L2. Outros colocam pra gente que é a L3, tá certo? Eu peguei o livro de Sônia Lopes e coloquei para vocês sendo L2. Normalmente, nas provas de vestibular, no Enem, eles não comentam tanto, isso aí é uma coisa, um detalhe, uma coisa bem minuciosa, tá certo? O mais importante é você saber exatamente como se dá esse ciclo, né? Como é que esse ciclo ele pode ser evitado, quais são os problemas que propiciam, né, esse tipo de doença numa grande parte da população, né? Então, vê lá, coloquei características da doença, ou seja, o que essa patologia, a priori, ela pode promover para o indivíduo. Olha lá, pode ser assintomática. No indivíduo, normalmente, a grande maioria dessas verminoses, no seu período inicial, elas são, na realidade, assintomáticas. Sabe o que é assintomática? Ela não vai apresentar sintoma nenhum. Ela passa despercebida, né? Até mesmo porque é muito mais interessante para o organismo ele ter esse tipo de característica, porque ele vai se reproduzir, ele vai garantir todo o seu ciclo biológico, né? De forma assintomática, tá certo? Destaquei para vocês aí também, na fase crônica pode promover dores abdominais, constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, e reações alérgicas, em virtude exatamente do contato desses micro-organismos, do contato dessas larvas em relação às cavidades, principalmente ao intestino, tá certo? Aí aqui eu tenho para vocês um espécime aí, né? O Ascaris lumbricoides. Você tem um verme adulto, né? Você tem um vermezinho adulto, onde ele se caracteriza, né, por
liberar, principalmente no que se diz respeito à reprodução. Você tem macho, você tem fêmea, como a gente viu logo no início dos nemátodas, toda a estrutura, né? Toda a estrutura desses vermes. Né? Então agora a gente vai partir para a situação mais importante, né? Que é o processo de contaminação e, consequentemente, o seu ciclo. Tá? Vou colocar aqui para vocês uma animaçãozinha, uma animaçãozinha onde você tem o ciclo biológico da Asca lumbricoide, como eu havia falado para vocês. Não esquece, é um nemátoda. Nemátoda eu posso dizer que ele é um nematóide, posso dizer que ele é um asquelminto. Tudo isso aí são sinônimos, tá certo? Isso aí a gente havia comentado. Então, observa bem aqui, ele dá o início do trato gastrointestinal para a gente, não é isso? Ele dá o início do trato gastrointestinal. Você encontra aqui também a parte terminal do trato gastrointestinal, né? Ele também promove, ele dá essa estrutura aí para a gente. E aqui o fígado, o coração e o pulmão. Então a gente vai ver, deixa eu dar só uma fechadinha aqui rapidinho, tá? Deixa eu fechar aqui. Olha lá que coisa linda! Vocês estão vendo aí, tá? Então vejam só, gente, a larva, L2, ela foi deglutida, como vocês podem observar, né? Passa pelo esôfago, estômago, chega até o intestino delgado. Amores, tem uma característica interessante. Vai seguindo aqui, a larvinha. Vai seguindo aí, tá? Então, a larvinha, ela consegue ficar no intestino e a partir daí ela começa a fissurar esse intestino. No intestino ela cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, vai para o coração, se transforma em L3, em L4, sobe aqui pela cartilagem cricoide, né? Você tosse, ele volta para o esôfago, né, para garantir o seu ciclo biológico. E aqui você tem a formação de outra larvinha, né? Outro ovinho aí, porque ocorreu fecundação e os vermes eles liberam até 200 mil ovos em cada. Libera em torno de 200 mil ovos nas fezes do indivíduo, tá certo? Então, eu vou passar de novo agora, sem comentar tanto, sem parar tanto, só para você perceber exatamente o ciclo, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá, vê lá, presta atenção. Entrou na forma de L2, L3, como eu já havia falado para vocês, né? Chegou no intestino, aí você tem ela passando ao longo do intestino, tá? Aqui ela vai para onde? Ela vai cair na corrente sanguínea, ela vai perfurar o intestino e cair na corrente sanguínea. Então, cai na corrente sanguínea, L2 ainda, fígado, L2, coração, vai subindo, chegou L3, se transforma em L4, né? Aí aqui, subiu, indivíduo, tossiu, ela voltou, estômago, tá? Aí aqui você tem reprodução, macho e fêmea, e liberação dos ovos no ambiente para ocorrer uma contaminação novamente, tá certo? Então, fica mais uma aulinha aí pra gente. Observe que esse ciclo é muito interessante, né? O ciclo de Loss, porque você tem um organismo que praticamente passa por uma quantidade enorme de ovos no nosso corpo. E para isso existem situações aí como temperatura, pH, nutrientes que vão propiciar, que vão viabilizar a vida desse organismo no nosso corpo, tá certo? Então, é mais uma aulinha de zoologia. Essa parte é muito interessante. Se detenha na forma profilática, né? Lavar as mãos, lavar frutas, verduras, né? Evitar o contato direto da mão também, a boca, porque a mão pode estar contaminada, né? Então você pode promover infestação a partir desses ovos, beleza?
Então, fica com Deus, um abraço, tudo de bom para todos.